Você acha que já viu animais grandes? Então se prepara, porque o passado da Terra era um verdadeiro parque dos horrores, onde criaturas gigantescas andavam tranquilamente, fazendo elefantes parecerem brinquedos e escorpiões de jardim virarem piadas. E não estamos falando de dinossauros. Afinal, é fácil achar um animal assustador quando ele viveu milhões de anos atrás e não tem nada parecido hoje em dia, né? Mas e se eu te contar que algumas das maiores e mais bizarras criaturas que já existiram eram parentes diretos de animais que ainda estão por aí, só que bem menores? Imagina só, encontrar uma libélula do tamanho de um falcão ou uma cobra que faria uma sucuri parecer uma minhoquinha. Pois é, hoje você vai conhecer os 10 maiores animais que já andaram, rastejaram ou nadaram por este planeta e que poderiam transformar um simples passeio na floresta num pesadelo pré-histórico. E no final, eu duvido que você olhe para um escorpião do mesmo jeito de novo. Começamos com uma criatura que parece saída de um filme steampunk de terror, a Arthropleura. Imagina um milípede comum, agora multiplica por 100. Resultado? Um bicho com 2,5 metros de comprimento, praticamente do tamanho de um sofá. Ela viveu há mais de 300 milhões de anos, numa era em que o oxigênio era tão abundante que permitia a existência de insetos e artrópodes gigantes. Mas o mais curioso, apesar do visual assustador, a Arthropleura era vegetariana. Sim, nada de garras afiadas nem presas sedentas de sangue. Ela se alimentava de folhas, madeira em decomposição e restos vegetais. Mas só o fato de existir, com seu corpo segmentado, blindado e uma aparência que faria qualquer um recuar, já era suficiente para ninguém querer discutir. Sem predadores, sem ameaça, reinava a absoluta nas florestas úmidas da época. Hoje, felizmente, seus descendentes são pequenos e inofensivos. Mas da próxima vez que você vir uma centopeia no seu quintal, talvez seja bom lembrar da prima jurássica dela. Se cobras já te deixam desconfortável, a titanoboa vai fazer você rever o conceito de pesadelo. Ela media nada menos que 13 metros e pesava mais de 1 tonelada. Imagina uma sucuri, agora dobra. Essa serpente viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros, dominando pântanos tropicais da América do Sul. E o mais assustador? Ela não era venenosa. Ela matava por constrição, esmagando suas presas com uma força tão absurda que podia quebrar ossos, como se fossem gravetos. Estudos indicam que a pressão exercida por seus músculos podia passar de 400 quilos por centímetro quadrado. E o que ela comia? Crocodilos, tartarugas gigantes e qualquer outra criatura grande o suficiente para ser pega de surpresa. Felizmente, o clima atual não favorece o crescimento de répteis gigantes como antigamente. Então, sim, podemos agradecer por não precisarmos dividir o mundo com ela. Se o tubarão branco já é aterrorizante, imagine um ancestral com 18 metros de comprimento, dentes do tamanho da sua mão e uma boca capaz de engolir um carro inteiro. Esse era o Megalodon, o maior predador que já nadou nos oceanos da Terra. Ele viveu entre 23 e 3 milhões de anos atrás e reinava absoluto nos mares. Suas presas favoritas? Baleias, golfinhos e tudo o que coubesse entre as mandíbulas. E se você acha exagero, aqui vai um dado. A força da mordida do Megalodon chegava a 20 toneladas, enquanto a de um tubarão branco moderno fica em torno de apenas 1 tonelada. Ou seja, o Megalodon comia o que quisesse. Infelizmente, ou felizmente, o clima mudou, o estoque de comida diminuiu e ele acabou extinto. Mas sua lenda continua viva, especialmente na sua próxima ida à praia. Se você acha elefantes grandes, precisa conhecer o Paraceratherium, um parente distante do rinoceronte, só que sem chifre e com o pescoço de uma girafa. Com o peso de 4 elefantes empilhados, ele é considerado o maior mamífero terrestre que já existiu. Apesar do tamanho, era herbívoro tranquilo, vivia comendo folhas do alto das árvores. Infelizmente, ele não sobreviveu às mudanças ambientais. As florestas viraram pradarias secas e seu self-service vegetal foi embora. Pense em um crocodilo.
Agora dobre esse tamanho e adicione mais uns quilos. Você tem os sarcosuchus, com 12 metros de comprimento e 8 toneladas. Um crocodilo pré-histórico com cara de vilão de filme de terror. Ele caçava peixes gigantes, mas se um dinossauro distraído passasse perto da água, bom, virava almoço também. Ah, e ele tinha um inchaço no focinho que provavelmente servia para emitir sons ou captar cheiros com precisão bizarra. Você já ouviu falar de um sapo do inferno? Sim, ele existiu. E tinha até nome digno de vilão: Beelzebufo. Esse sapão viveu há mais de 70 milhões de anos em Madagascar e não era nada simpático. Com quase meio metro de comprimento, pesando mais de 4 quilos e uma boca desproporcional, ele podia engolir não só insetos, mas pequenos dinossauros juvenis. A mordida dele era tão poderosa que alguns cientistas compararam com a de um bulldog. Ou seja, se você fosse um lagarto passando na frente dele, virava lanche em segundos. O Beelzebufo é considerado o maior sapo já descoberto. E diferente dos sapos molengas de hoje, ele era um predador robusto, com uma carapaça óssea e músculos fortes. Parecia uma mistura de sapo com tanque de guerra. Hoje, seus parentes são bem menores e muito mais pacíficos. Mas a próxima vez que você ouvir um coachar alto demais no meio da mata, melhor não arriscar. Libélula? Que nada. A meganeura era mais parecida com um mini helicóptero voando pelo céu do período Carbonífero. Com 70 centímetros de envergadura, esse inseto colossal viveu há mais de 300 milhões de anos e dominava os ares. Naquela época, o planeta tinha altíssimos níveis de oxigênio, o que permitia que insetos e artrópodes crescessem muito mais do que hoje. E a meganeura aproveitou isso ao máximo. Ela era uma caçadora ágil e implacável. Com olhos compostos gigantescos e mandíbulas afiadas, ela se alimentava de outros insetos, pequenos anfíbios e até filhotes de répteis. Imagine o som: asas vibrando como um drone, sobrevoando uma floresta pré-histórica. Agora, imagina isso. Vindo na sua direção, hoje temos libélulas que cabem na palma da mão. Mas essa aí daria medo até em pássaros. Preguiça é aquele bicho lento, fofo e pequeno, certo? Errado. O Megatherium era uma preguiça tão gigantesca que, se ficasse em pé, podia chegar a 6 metros de altura, quase o tamanho de um ônibus escolar. Esse colosso viveu na América, do sul até cerca de 10 mil anos atrás, e pesava tanto quanto um carro. Apesar do tamanho assustador, ele era um herbívoro pacífico. Comia folhas, frutas e raízes. Mas se sentisse ameaça, bastava levantar as patas traseiras e mostrar suas garras curvas de meio metro. Só isso já fazia qualquer predador, até felinos dente de sabre, repensar a caçada. Alguns fósseis mostram que ele podia usar as garras para escavar o chão ou derrubar árvores inteiras. Era como um trator natural. E a parte mais curiosa? Ele conviveu com humanos. Tem indícios de que nossos ancestrais caçaram preguiças gigantes. Imagina, enfrentar um bicho desse com lanças de pedra. Se você já ficou assustado com um escorpião normal, imagina um com 70 centímetros de comprimento. O Pulmonoscorpius era basicamente um escorpião do tamanho de um gato. Com pinças enormes, um ferrão afiado e um corpo robusto, ele aterrorizava os pântanos e florestas do período devoniano, há mais de 400 milhões de anos. Não se sabe exatamente o quanto seu veneno era letal, mas uma coisa é certa: ele não precisava de muito veneno quando já podia esmagar uma presa só com as garras. Olhos adaptados a pouca luz e hábitos noturnos, ele provavelmente caçava tudo que se movesse: insetos, pequenos vertebrados e qualquer coisa que coubesse em sua armadura buzinuda. Hoje, escorpiões são bem menores e ainda assim causam arrepios. Mas seus ancestrais, esses sim eram material de filme de terror. E para fechar essa lista de titãs esquecidos, apresento o Glyptodon, o tatu que decidiu virar um carro blindado. Com 3 metros de comprimento e pesando cerca de 2 toneladas, ele era do tamanho de um Fusca. Seu casco, formado por placas ósseas,
densas, resistentes a ataques de predadores como tigres dente de sabre. E não era só isso. O Glyptodon ainda tinha um rabo em forma de clava, tipo um porrete de cavaleiro medieval. Se alguém ousasse atacá-lo, era golpe na certa. Apesar do visual intimidador, ele era um pacato comedor de capim. Herbívoro, tranquilo, mas que não deixava barato se alguém resolvesse mexer com ele. Os humanos chegaram a caçá-lo e até usar o casco como abrigo. Sim, ele era tão grande que dava para entrar dentro. Imagine encontrar um tatu desses atravessando uma planície. Viu só? Antes da humanidade chegar e colocar o Wi-Fi no planeta, a Terra já era palco de monstros colossais que desafiam a imaginação. O mais impressionante? Muitos deles são parentes de criaturas que ainda vivem entre nós, em versões muito menores e menos assustadoras, ainda bem. Se você curtiu essa viagem pelo zoológico gigante do passado, já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Ainda tem muito mais história absurda para contar. E quem sabe no próximo vídeo a gente fale dos dinossauros mais bizarros que você nunca ouviu falar? Até lá! Fique de olho nos tatus, nas centopeias e nos sapos por aí. Nunca se sabe.